Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana dessa prazerosa prática, né, que estamos fazendo aqui todas as semanas, que é estudar o nosso lar. Eu fico até assim, né, como eu falei lá na introdução, né, essa palavra lar, né, dá esse sentido de aconchego, de acolhimento. Não é uma simples casa, é um lar. Por isso que esse livro é tão bom, tão gostoso de estudar e tão elucidativo para nós aqui, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento das coisas da doutrina, né? Então, nós hoje estamos estudando o capítulo 13, No Gabinete do Ministro. Tem muito... Quer dizer, eu até às vezes acho engraçado, porque a cada coisa que a gente lê, a gente pensa assim, nossa, quanto aprendizado, como isso é importante para nós, vamos trazer isso para a nossa vida, vamos refletir sobre isso. Se a gente fala isso, fala de todo capítulo, né? Todos eles têm muito conhecimento, é só a gente extrair ali direitinho e trazer para nós. Não nos distanciarmos achando que aquilo aconteceu com o André Luiz só. Comigo não. Acontece sim. E às vezes até pior, tá? Então, o que acontece nesse capítulo 13? Enfatiza a importância de se cooperar com o próximo e de auxiliar a quem se ama. André sente a necessidade do trabalho, né? Ele tá lá na colônia, conhecendo, aprendendo. Lísias passou todas as informações sobre a colônia para ele, mas ele sente falta do trabalho construtivo. Reconhece que seus conhecimentos adquiridos em livros e seus títulos pouco valem diante dos enfermos. Sabe que a medicina espiritual começa no coração e se exterioriza em atos de amor e de fraternidade. Isso é interessante. A gente aqui, em hipótese alguma, André Luiz não quis dizer isso, nem a gente vai querer dizer isso aqui agora. Os livros são importantes, os títulos acadêmicos são importantes, temos que estudar, temos que aprimorar a nossa inteligência, conhecer a verdade, né? Só através da ampliação da nossa mente, da absorção de conhecimentos é que a gente vai absorvendo essas verdades, compreendendo, vão se descortinando os véus, né? A gente vai entendendo. Eu até costumo dizer, já falei para algumas pessoas que às vezes eu pego um livro assim que eu li esse livro há 15 anos atrás, né? Porque eu nasci em berço espírita. Então eu já li há 20, 30 anos atrás. Aí ali do lado de um parágrafo tem uma interrogação, porque eu adoro escrever no livro. Meus livros são tudo escritos. Não gosto nem de ler livro emprestado porque me dá aquela vontade de escrever. Aí tem uma interrogação assim, ou então eu escrevi assim, não entendi. Aí eu leio, nossa, por que eu não entendi isso há não sei quanto tempo atrás? Porque o estudo, a leitura, né, o interesse vai fazendo com que a gente vá compreendendo melhor as coisas. Então, os livros, os títulos acadêmicos fazem falta. Mas isso seria uma coisa infértil se não envolvessem o coração, não envolvesse atos de amor e não envolver a fraternidade. E o André também fala sobre essa medicina, que a medicina espiritual é muito além da medicina do corpo físico, né? Tem até uma passagem no livro Alguém Chorou por Mim, do Fernando Duor, que fala que a medicina sem Deus é um flagelo social e espiritual. Quer dizer, a ciência é importante, a doutrina espírita tem a sua parte científica, mas o amor prevalece. E as duas asas do espírito perfeito, qual é? A sabedoria e o amor. Então elas têm que coadunar, elas têm que caminhar juntas. Não, uma não pode estar acima da outra, né? Em detrimento da outra. Enriquecer uma, progredir uma em detrimento da outra. Então temos que caminhar juntos. Então Lísias sugere, já que você, André, quer trabalhar um trabalho construtivo e tal, procure a orientação do ministro Clarencio. Lísias dá esse conselho para o André. É isso que o André faz. Ao ser recebido, ele entra acompanhado de uma senhora idosa, que aí nós vamos conhecer uma coisa muito interessante na didática de atendimento do ministro Clarencio. Ele atende sempre as pessoas de 2 a 2, porque o problema de um pode ser o problema do outro, o conselho para um pode ser o conselho para outro. Muito interessante, né, esse método de
ensino. Então, a metodologia de Clarencio era atender duas pessoas ao mesmo tempo para ganhar tempo, aproveitando o parecer de um para o outro. A irmã é a primeira a ser atendida, uma senhora. Ela senta lá, pede autorização para cooperar com os dois filhos que estão encarnados. Ela está no mundo espiritual, os dois filhos estão encarnados. E que ela relata para o Clarence que eles estão exaustos e sobrecarregados de infortúnios. Ela informa, que aí o André fala, né? O Clarence fala, né? Você quer ajudar os seus filhos, quer ter esse consentimento para poder estar ajudando, intercedendo por eles. E qual é a moeda de troca? A gente tem que ter moeda de troca. Tudo na vida a gente tem que ter moeda de troca. O que ela já ofereceu à colônia para merecer, para ter um merecimento de ter essa concessão de poder estar intercedendo a favor dos filhos? Aí ela informa que já soma com seu trabalho na colônia 304 bônus hora. Aí é a primeira vez também que é citado para nós essa moeda, né? Entre aspas, né? Uma moeda, um rendimento da colônia Nosso Lar, que se chama bônus hora. Ela ouve do ministro um minucioso relatório de suas atividades, desde que chegou à colônia Nosso Lar há mais de 6 anos. Aí a gente até pensa assim, né? Ela tá lá na colônia há 6 anos e ela ainda não se engajou em nenhum trabalho, né? Ela é indicada para cá, para lá, sugerem para ela trabalhar aqui, trabalhar ali, em tudo ela encontra um senão, encontra um empecilho, em tudo ela reclama. E aí a gente comparando ela com o André Luiz, no término de Nosso Lar, ele vai completar 1 ano de colônia e ele já está aqui pedindo uma audiência ao Clarence, pedindo para trabalhar. Então é por isso que o André Luiz vai amealhando cada vez mais conhecimentos e maiores condições, aprendendo sempre e trazendo essas informações maravilhosas para nós. Então, ela é lembrada pelo Clarencio que trabalhou em diversos setores e que sempre reclamou das condições e da natureza das tarefas. Lá no capítulo 13 está discriminado, eu não vou dizer, vai para esse setor aqui, lá só tem gente assim assado, você pode trabalhar na frente de atendimento, aquilo, não, é assim, ela ia, chegava lá, quer dizer, ela queria o quê? O trabalho ou a facilidade? Continuando, o Clarence continua dizendo que é indispensável estabelecer correntes de simpatia para amparar os que amamos. Olha a prece, a oração de Francisco de Assis. É dando que se recebe. E aí? A nossa irmã meteu a mão na charrua? Está trabalhando? Está angariando simpatias? Está cativando as pessoas através do seu trabalho, da sua boa vontade, da sua cooperação, do seu rendimento, para poder que essas pessoas também a auxiliem nos momentos em que ela precisa? Vamos levar isso para a nossa vida também. A gente não tem só que receber. A gente tem que primeiro dar, para depois pensar na possibilidade de receber. E conclui o Clarencio que não duvida da dedicação dela aos filhos, mas que na condição atual vai se apresentar a eles como uma mãe paralítica. Quer dizer, Clarencio usa aí de uma metáfora. Uma mãe sem ação, uma mãe estanque, parada, né? Sem movimento, sem ação, sem trabalho de cooperação. Ela vai se apresentar assim. E como a gente pode auxiliar alguém se a gente está imobilizado? Certo? Já que para auxiliar os entes queridos, necessitamos daqueles que tenhamos auxiliado. Quem não coopera, não recebe cooperação. Olha que profundo isso. Certo? A gente tem que se solidarizar ao sofrimento do outro para que no momento em que a gente esteja num momento de sofrimento, aquelas pessoas também se solidarizem com o nosso sofrimento e procurem nos ajudar, certo? Então a vida é dar e receber.
Não é só receber, como no caso aqui a nossa irmãzinha que não se encaixava em nenhum trabalho, que não estava sendo uma pessoa produtiva na colônia e queria receber da colônia benesses que ela não fez por merecer, que ela não tem merecimento para isso. Então, esse aprendizado é muito interessante para nós, tá? Então, nós temos aqui como referência, nós temos o Livro dos Espíritos, a pergunta 291, que vai falar das relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Isso é lá no capítulo 6 da segunda parte da vida espírita. A pergunta é a seguinte: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Que é a resposta. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Quer dizer, esses laços de simpatia no mundo espiritual, eles são muito mais fortes, porque eles não estão à mercê de interesses mundanos, de aparências, de troca de favores, né? Eles são puros, são límpidos e envolvidos realmente nesse dar e receber, tá? A outra pergunta que a gente encontra aqui, que é aquela que a gente sempre vê, né? É constante, porque a gente sabe que a colônia Nosso Lar era uma colônia de trabalho. Então a gente volta só para citar a pergunta 674, que vai falar sobre a necessidade do trabalho ser uma lei da natureza. E a pergunta 675, que pergunta se por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. A gente sabe que não, tá? Nós temos também aqui a referência sobre o bônus hora, está aqui no próprio Nosso Lar, tá? Diz que é um ponto relativo a cada hora de serviço. É o nosso dinheiro, quer dizer, é uma moeda de barganha. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, é como se fossem cupons, são créditos que o espírito recebe no mundo espiritual pelo trabalho dele no bem. Obtidos por nós mesmos, à custa de quê? De esforço e dedicação. Não é propriamente uma moeda, claro que não existe dinheiro, mas é uma ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Eu fico me lembrando aqui do presidente da nossa casa, que ele fala muito, olha, vamos ficar sempre atento que nós temos um CPF espiritual. Nós temos um CPF espiritual, nós temos uma ficha espiritual. Quer dizer, essa ficha é o nosso bônus hora. São os nossos créditos de trabalho no bem que vão se reverter em benesses para nós na hora que nós necessitarmos dessas benesses, tá? Temos aqui também uma referência do Evangelho, se referindo à nossa irmãzinha lá que queria interceder a favor dos filhos, que para ela estavam sofridos e amargurados aqui com os infortúnios da vida terrestre. Então nós temos aqui no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, nós temos um tópico aqui que começa com uma pergunta: dever-se-á por termos as provas do próximo? E aí, gente? Uma mãe, ela pode terminar a prova que um filho tiver que passar? Não, não pode. Ela pode ajudar, amparar, estar ao lado, estimular, consolar, dar força, prosseguir junto, de mão dada, mas a cada um, dai a César o que é de César, a cada um com as suas, né? Com as suas honras e com os seus deméritos também, tá? Então, a irmãzinha cumpriu a missão, voltou ao mundo espiritual. Então, ela tem que rezar e pedir para que os filhos que ficaram na retaguarda sejam amparados, sejam fortalecidos, mas que eles continuem na labuta da vida. A gente tem que se desprender. O coração de mãe tem que botar isso a largo, no cantinho assim, e seguir
aguardando o crescimento daqueles irmãozinhos que nós deixamos, os nossos amores que ainda continuaram no mundo material, tá? E para concluir, nós temos também aqui desse livrinho maravilhoso aqui, Pão Nosso, do Chico e Emmanuel, o capítulo 17. Quem tiver esse livrinho em casa, faça essa leitura. O capítulo 17 chama-se Intercessão. É o que a irmã quer. A irmã quer interceder pelos filhos, certo? Ela está suplicando por uma intercessão. Então está lá, a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. É assim que a gente tem que proceder. Essa é a intercessão que a gente tem que emitir para os irmãozinhos que ficaram na nossa retaguarda. Não interferindo no destino deles, não fazendo aquilo como está no Evangelho, colocando termo ou pedindo a Deus que ponha termo às provas do próximo. Cada um com o seu cada um. A vida é semeadura e colheita. Eu não posso colher o que o outro semeou. Eu posso amparar o outro na sua semeadura com palavras de amor, com estímulo e consolo. Mas eu não posso fazer o trabalho do outro. Nossa, o progresso é coletivo, mas ele também é individual. Cada um tem que cumprir com o seu papel dentro da construção de um mundo melhor, tá? Então, é claro que é maravilhoso a irmã estar preocupada, mas em primeiro lugar ela tem que trabalhar para amealhar para ela recursos de poder interceder e pedir a Deus que ampare e fortaleça esses dois filhos que ela deixou no mundo material, para que eles obtenham um sucesso no caminho deles também aqui, enquanto encarnados ainda, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo tem bastante ensinamento e que eles tenham sido retidos por nós. Um beijo, fiquem com Deus, excelente semana.